Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Você, futuro policial rodoviário federal, agora vai ter que saber um pouquinho mais da história da instituição que te garantirá estabilidade, a farda que você tanto sonhou e o prestígio junto à sociedade que você tanto almejou. Para isso, você tem que entender um pouquinho quando se deu a criação disso que seria a Polícia Rodoviária Federal, a Gênese. Embora no começo nós não chamássemos de Polícia Rodoviária Federal, e sim de Polícia de Estradas, mas ali eu tenho o embrião do que será a Polícia Rodoviária Federal. Essa criação se dará por conta de um presidente chamado Washington Luiz. Mas precisamente quando, Newton? Mas precisamente no ano de 1928. Newton, pera ainda. Será que é necessário contextualizar? A gente vai contextualizar. A gente pega o ano de 1928 e diz que o ano de 28 ele está inserido dentro daquilo que a gente chama de República Velha ou República Oligárquica. República Velha ou República Oligárquica, mas precisamente entre o ano de 1894 e o ano de 1930. 1894 e 1930. Newton, mas a proclamação da República não se deu em 1889, com o Marechal Deodoro da Fonseca. Inclusive, eu teria o Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente do período republicano? Pois é, mas até o ano de 1894 eu tenho a República da Espada, e de 94 em diante a nomenclatura de República Velha ou República Oligárquica. Então, eu posso falar que em 1928, certo? Quando o Washington Luiz, ele através de um instrumento normativo, que é o decreto de número 18.323, ele cria aquilo que seria a Polícia de Estradas, gênese da Polícia Rodoviária Federal, criada no finalzinho da República Oligárquica, no período anterior ao que nós chamamos de Era Vargas, decreto 18.323. O mês de julho é um mês muito importante para a Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Porque esse decreto é de 24 de julho do ano de 1928. Portanto, finalzinho da República Oligárquica, período anterior ao que seria a tal Era Vargas, tá ok? Outra coisinha, você vai ver que após o governo de Washington Luiz, eu terei início o governo Vargas, a Era Vargas. O governo Vargas, ele vai ser dividido inicialmente, né, a primeira passagem de Vargas pelo poder, em três partes, que vão de 1930 até 34, de 1934 até 37 e de 1937 até 46, tá ok? Aqui eu tenho um governo provisório, aqui eu tenho um governo constitucional e aqui eu tenho o que nós chamamos de Estado Novo, um governo ditatorial. E por que você está falando isso? Porque durante essa Era Vargas, mais precisamente, o ano de 1935, eu terei a formação, a organização do primeiro quadro de inspetores. Primeiro quadro de inspetores disso que é a Polícia de Estradas, gênese da futura Polícia Rodoviária Federal. Então, esse primeiro quadro ele vai se inserir bem aqui. Assim como também uma outra coisa importante. Newton, o que é que acontecia de importante? Você vai ver que durante o ano de 1900, mais para baixo, né? 1937, eu tenho uma transição
que a transição da Comissão Nacional de Estradas e Rodagens para o DNER, que é o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. Nilton, essa transição, ela vai se dar por qual instrumento normativo? Por uma lei, a Lei 467 de 37. Lei 467, o ano já está aqui, ainda dentro do governo constitucional, em uma transição para o Estado Novo. Lei 467 do ano de 1937. Antes de mais nada, você notou que já apareceu aqui dois elementos normativos, que foram o Decreto 18.323 e a Lei 467. Vamos aqui para um pouquinho mais desses elementos normativos. Vem comigo. Olha o decreto aqui, pegar aqui nosso marca-texto. Olha o decreto número 18.323, de 24 de julho de 28. O que é que eu tenho aqui? Aprova o regulamento para a circulação internacional de automóveis no território brasileiro e para a sinalização, segurança do trânsito e polícia das estradas de rodagem, certo? O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, era assim que era chamado na época, usando da autorização constante no decreto número 5372, de 9 de dezembro de 27, decreta o artigo 1º, fica aprovado o regulamento que com este baixa, estabelecendo regras para a circulação internacional de automóveis no território brasileiro de conformidade com o decreto 5252 e para a sinalização, segurança do trânsito e polícia das estradas de rodagem. Você diz assim, Nilton, beleza, está aqui o texto introdutório do decreto só para confirmar a criação. Mas você sabia que quando a gente fala do primeiro quadro de inspetores, você tem uma curiosidade que é interessante para o seu concurso? Vem cá, você sabia quem foi Turquinho? Então tá aí para você a foto dele ao lado e temos aqui Antônio Félix Filho, o Turquinho, como ficou conhecido dentro da Polícia Rodoviária Federal e considerado o primeiro patrulheiro rodoviário federal, foi chamado pelo administrador Natal Crossato, a mando do engenheiro-chefe da Comissão de Estradas de Rodagem, Edo Fiuza, para organizar os serviços de vigilância das rodovias. 3 rodovias, Rio Petrópolis, Rio São Paulo, União e Indústria. Então, o Turquinho, ou melhor, Antônio Félix Filho, é considerado o primeiro patrulheiro rodoviário federal. A formação desse grupo de patrulheiros se deu no dia 23 de julho, data ainda hoje lembrada como sendo o Dia do Policial Rodoviário Federal, por conta da formação desse primeiro quadro de inspetores da Polícia de Estradas, criada pelo Decreto 18.323, durante o governo Washington Luiz, na República Velha, mais precisamente no finalzinho dessa República Velha, período que antecede a Era Vargas. Esse grupo de patrulheiros está inserido dentro do governo constitucional e essa transição da comissão para o departamento também no finalzinho do período constitucional, antes do Estado Novo, com a Constituição de 1937, também chamada de polaca, tá ok? Através da Lei 467 do ano de 37, lei essa que está aí para você, certo? Artigo 1º. A comissão, vem para cá, olha o Czinho de comissão, de estradas de rodagem federais passa a constituir o departamento, olha o D de departamento aqui, então a comissão passa a constituir o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o DNER, subordinado ao Ministério da Aviação e Obras Públicas. Então, o DNER estava subordinado ao Ministério da Aviação e Obras Públicas. Chamou a atenção para o artigo 2º. Ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, compete, olha a linha D, fiscalizar a circulação e exercer a Polícia de Estradas Nacionais. Então, a Polícia de Estradas Nacionais está aqui vinculada agora ao Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, que a comissão passou a constituir a partir da Lei número 467 de
37. Mas tem outra lei interessante, que é a Lei 8463, de 27 de setembro. Vamos para cá. Olha o decreto número 8463, de 27 de setembro de 45. Decreto. Artigo 1º. O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, entidade subordinada diretamente ao Ministério da Aviação e Obras Públicas, é erigido em pessoa jurídica com autonomia administrativa e financeira. É o decreto 8463 que vai dar autonomia financeira ao Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, tá ok? E olha aqui o artigo 2º. Ao Departamento Nacional compete exercer a Polícia do Tráfego nas estradas federais. Polícia do Tráfego nas estradas federais. Então, esse DNR, através do decreto 8463, vou botar bem aqui, né? Decreto 8463, decreto 8463, mais precisamente 27 de setembro de 1945, 27 de setembro de 1945, ele vai garantir ao Departamento Nacional de Estradas e Rodagens aquilo que nós chamamos de autonomia financeira. Autonomia financeira. Lembrando que durante o governo Vargas nós tivemos a consolidação das leis trabalhistas e nós tivemos a admissão de um grupo de patrulheiros em 1965 através deste regime. Tá ok? Nilton, vem cá, autonomia financeira, beleza. Tá tudo encaminhando para eu entender a coisa bem direitinho. Sabe o que ajuda muito? Essa tal da fiscalização, essa tal da segurança, também teremos, certo? No ano de 1941, o Decreto-Lei 2.994. É importante colocarmos aqui, 1941, ainda durante a Era Vargas, 1941, nós teremos o Decreto-Lei, Newton, Decreto-Lei, está aqui só decreto, de número 2994. Newton, esse decreto 2994 de 41, ele vai estabelecer aqui, não tem um CTB hoje, não tem? O Código de Trânsito Brasileiro? Na época nós tínhamos o Código Nacional de Trânsito, então é o primeiro Código Nacional de Trânsito durante o governo Vargas, mais precisamente em 1941. Então isso vai vir a facilitar, porque agora é uma normatização do que seria o nosso trânsito, e isso facilita muito aqui a vida da Polícia de Estradas, tá ok? Então aqui, problema nenhum, a gente tem aí o Decreto-Lei 2994. Vem comigo aqui. Você sabia que no dia 5 de setembro do ano de 1947, a Polícia Rodoviária Federal criou o grupo de motociclistas com a missão de realizar o batedor do então presidente dos Estados Unidos da América, o Henry Truman, que veio à cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e ficou no Hotel Quintandinha. Sua vinda aconteceu por causa da primeira reunião para a formação da Organização das Nações Unidas. Sabe por que eu coloquei isso aí? Porque geralmente a imagem da Polícia Rodoviária Federal, ela está associada a motociclistas. Então você tem aqui o dia 5 de setembro de 1947 como a criação do grupo de motociclistas daquilo que será a Polícia Rodoviária Federal, na época, para fazer o serviço de batedor do presidente Henry Truman, por conta da primeira reunião para a formação da ONU. Olha a importância aí da Polícia Rodoviária Federal para você. Então, toda vida que você estiver falando de Polícia Rodoviária Federal, saiba que você está falando de um órgão muito importante e que além do que você vai ganhar e além do prestígio que você vai ter, lembre da importância desse órgão nos mais variados períodos da história do Brasil. Olha aqui, gente,
A gente está falando de República Velha, a gente está falando de Era Vargas, a gente está inserido a Polícia Rodoviária Federal efetivamente com importância na história do Brasil. Então, cara, você tem que fazer concurso sabendo, inclusive, que esta Polícia Rodoviária Federal, antes mesmo de ser chamada assim, ela já passou por altos e baixos. Quer uma outra curiosidade para você? Olha aqui, ó. Sabia que em 1958, essa Polícia Rodoviária Federal, ela foi alvo de um projeto de lei que propunha a sua extinção? Pois veja bem, em 1958, o então deputado federal Colombo de Souza apresentou um projeto de lei que propunha a extinção da Polícia Rodoviária Federal. Cara, na boa, esse projeto que hoje parece absurdo, ele foi se arrastando até o ano de 63, está aqui, quando se transformou-se no substitutivo número 3832 do ano de 58, substituiu em 63, que extinguia a Polícia Rodoviária Federal, porém criava um órgão, que era a Patrulha Rodoviária Federal. Patrulha Rodoviária Federal. Aí eu tenho um pequeno probleminha, porque no ano de 1965, a gente corre o risco de ter uma pequena dubiedade com relação ao papel que está atribuído a dois órgãos. Quais são os órgãos? O Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, que tomou a frente e passou a adotar o termo Patrulha Rodoviária Federal, e aquilo que era chamado de Departamento Federal de Segurança Pública. Departamento Federal de Segurança Pública. Então ficou o quê, Nilton? Ficou a Patrulha Rodoviária Federal com o DNR e ficou o Serviço de Polícia Rodoviária Federal com o Departamento Federal de Segurança Pública. Então ficava meio que uma bosta, né? Mas por qual motivo? Porque você tinha órgãos muito semelhantes de atuação federal. Então era necessário que a gente definisse qual era a competência de cada um. Pois é, né, meu amigo deputado federal Colombo de Souza? Quem mandou em 58, ter a ideia de apresentar um projeto de lei para extinguir a Polícia Rodoviária Federal. Aí, para não extinguir, em 63, em que faz um puxadinho e visa a extinção da Polícia Rodoviária Federal, mas com a criação da Patrulha Rodoviária Federal. Aí o DNR fez assim, ó, epa, peraí, esse termo é meu, eu vou usar logo. Então, em 65, eu tenho a Patrulha Rodoviária Federal, mas o Departamento Federal de Segurança Pública vai utilizar-se de um órgão que vai ter a seguinte competência: o Serviço de Polícia Rodoviária Federal. Patrulha Rodoviária Federal, Serviço de Polícia Rodoviária Federal. DNR, Departamento Federal de Segurança Pública. Isso só vai começar a se resolver a partir, efetivamente, do decreto 62384. Então, veja aí comigo, por favor. Olha o que é que eu tenho. Vai para a tela, Diego. Artigo 1º. A fiscalização do trânsito nas rodovias federais para verificação da observância dos preceitos de facilidade, de comodidade e de segurança do trânsito, estipulados no Código Nacional de Trânsito, para cá, Código Nacional de Trânsito, Decreto-Lei 2494, primeiro Código Nacional de Trânsito, é esse, né? Esse aqui. Então, vamos lá. E demais leis e regulamentos em vigor e da competência exclusiva do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. Quem foi que ganhou essa quebra de braço? O DNER. Continuando. Além das atribuições previstas nesse artigo ao Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, compete também zelar pelos bens públicos situados na faixa de domínio das rodovias e, bem assim, fiscalizar no que se relacione com o trânsito, veículos, pessoas ou animais na mencionada faixa. Então, Nilton, pera ainda, quem é que vai ficar com essa responsabilidade? Adivinha? O Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, embora eu tenha alguns decretos anteriores por conta do decreto 62384. Decreto 62384. Haja vista, né, gente, que o que a gente está tentando fazer aqui é simplificar um pouquinho
aquilo que é a leitura da história da Polícia Rodoviária Federal, que está presente no próprio site da instituição. Ah, Nilton, vem cá, o que de mais importante eu deverei saber sobre a Polícia Rodoviária Federal? Na boa, cara, eu acho que o decreto número 74.606, de 74, ele vai ser bom para você, porque ele vai reestruturar o DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, e ele vai criar aqui o órgão, né, dentro da sua estrutura básica, a Diretoria de Trânsito. Então, por favor, não esquece aí desse decreto número 74.606, tá ok? 74.606. Nilton, é muito decreto, Nilton, é muito período histórico. Pois é, quer ser policial rodoviário federal, não tem muito o que fazer, meu amigo, tem que estudar, porque se você não estuda, utilizando-se da sua memorização, utilizando-se dos seus conhecimentos correlatos, provavelmente a única coisa que você vai ter mais próximo de você com relação à PRF vai ser a história, porque a farda não vai vir para você, tá ok? A farda não vai vir para você. Um outro decreto importante também é o decreto 16.655. Esse já é de 95 e ele vai instituir, vai estabelecer quais são as competências da Polícia Rodoviária Federal e até hoje ele tem validade. Mas um outro momento importante para essa Polícia Rodoviária Federal, ele é um momento mais recente, é disso que nós chamamos de Nova República, é de 1988. 1988, quando essa Polícia Rodoviária Federal, ela vai ser, né, conhecida de todos vocês que estudam direito constitucional, pela sua presença lá no artigo 144, quando ao lado de outros órgãos, de um rol taxativo, ela se instituirá como órgão de segurança pública, ao lado da PF, ao lado da PFF, a própria PRF, as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, tá ok? Então, no ano de 1988, ela vai ser aí, dentro da nossa Constituição, elencada como órgão de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição. Nilton, o que é que mais você pode me falar? Vem aqui comigo. Em 1978, 50 anos após a sua fundação, a PRF recebeu as primeiras policiais em seus quadros. No concurso realizado naquele ano, 78, isso é uma curiosidade, com vagas distribuídas para todo o Brasil, olha aqui, 5 mulheres foram aprovadas. O edital, publicado à época, não fazia distinção quanto ao gênero dos candidatos, era a oportunidade que muitas mulheres desejavam. Foram inúmeras inscrições após a prova de conhecimentos específicos. Algumas candidatas seguiram as fases, passando pelo treinamento prático, com aproveitamento adequado, sagrando-se apta aos cargos. Então, olha aí que importante, em 1978, a Polícia Rodoviária Federal, ela recebe em seu quadro algumas mulheres, né? Então, o ano de 78, ele é muito marcante. E agora, antes da gente resolver exercícios, aqui um breve histórico de qual órgão, a quais órgãos a Polícia Rodoviária Federal, ela vem se subordinando aí com o passar do tempo, né? Por meio da Lei número 8.028, de 1990, e do Decreto número 11, de 1991, a Polícia Rodoviária Federal passou a integrar a estrutura organizacional do Ministério da Justiça. Então, desde 1991, a Polícia Rodoviária Federal passa a integrar a estrutura organizacional do Ministério de Justiça como Departamento de Polícia Rodoviária Federal, tendo sua estrutura e competência definidas no artigo 23 do supracitado decreto e no regimento interno aprovado pela Portaria Ministerial número 237 em 91. Então, primeira parte importante para mostrar desde quando a gente tem a Polícia Rodoviária Federal na estrutura organizacional do Ministério da Justiça. Posteriormente, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, através do decreto número 761 de 93, passou a integrar a estrutura regimental
da Secretaria de Trânsito do Ministério da Justiça, agora dentro da Secretaria de Trânsito do Ministério da Justiça. Posteriormente, através do decreto número 1796 de 96, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal passou a integrar a estrutura regimental da Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública do Ministério da Justiça, né? Então aqui eu tenho um histórico e mais recentemente a gente vai ver como é que isso vai ficar, né? O Temer ele criou um Ministério da Segurança Pública, onde estava inserida também a Polícia Rodoviária Federal. Mas aí o que fica de importante para vocês desse trecho final é que ela, Polícia Rodoviária Federal, estará, através do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, integrada à estrutura organizacional do Ministério da Justiça desde o ano de 1991, tá ok? Por meio da Lei 8.028 de 90 e do Decreto 11 de 1991. Então aí ela começou a fazer parte do Ministério da Justiça. Eu sei, não é a matéria mais gostosa do mundo, mas você pode dar o gás, porque é nessa que nós veremos a diferença. Então vamos agora resolver algumas questões, tá ok? Vamos lá. Iedo Fiuza, o Turquinho, como ficou conhecido dentro da PRF, é considerado o primeiro patrulheiro rodoviário federal. Beleza, o Turquinho é considerado o primeiro PRF. Inclusive nós temos, né, o dia 23 de julho como dia do policial rodoviário federal e o primeiro grupo de inspetores data do ano de 1835. Porém, o Turquinho não se chamava Iedo Fiuza, né? Se chamava Antônio Félix Filho, por isso o primeiro item está errado, tá ok? Desde 1927, Antônio Félix Filho já defendia a criação da Polícia de Estradas, surgindo daí seu aproveitamento como primeiro inspetor de tráfego. Antônio Félix Filho, o Turquinho, foi o primeiro inspetor de tráfego com a plaquinha número 1. Na época havia uma necessidade, principalmente, de sinalização das rodovias federais, rodovias estas que eram praticamente concentradas ali onde hoje é o estado do Rio de Janeiro, a segunda certa. Tá ok? Terceira. Da época de sua criação até meados de 39, o sistema rodoviário incluía algumas rodovias, como Rio Petrópolis, beleza, Rio São Paulo, beleza, e Rio Bahia até 39. Então, ainda a concentração ali no Rio de Janeiro, o item está correto, só depois é que a gente vai ter uma expansão, principalmente em 43 com o Paraná, mas até aí eu tenho exemplos de rodovias que são a Rio Petrópolis, a Rio São Paulo e a Rio Bahia, tá ok? Vem para mim, espero que nossas aulas tenham ajudado, espero que você esteja pelo menos um pouquinho mais consciente de que tem que entender um pouquinho de história da PRF e até nosso próximo encontro. Valeu!